Fala uma coisa aqui agora, você me falando de São Paulo. A maior parada LGBT do país acontece em São Paulo, são milhares de pessoas. Como que uma grande quantidade de pessoas dessas não consegue ter representatividade? Onde está faltando a informação, ou sei lá, o link para aquelas... Infelizmente, o segmento LGBT, a comunidade LGBT, ela é muito desunida. Justamente por esse dado que você trouxe. Poxa, a comunidade LGBT consegue unir mais de 3 milhões de pessoas na Paulista e não consegue minimamente se organizar para colocar... 70 mil votos. Um representante LGBT no Congresso Nacional, aí você vê tem uma desunião muito grande aí. E isso é triste, porque você vê, às vezes, dentro do segmento gays que são contra os outros gays, lésbicas que são contra outras lésbicas. A briga tá nas próprias siglas, ou sigla contra outra sigla, e isso é um desserviço para a população LGBT, porque daí a gente vê que a gente não tem uma comunidade LGBT. Toda a luta da comunidade LGBT que faça com que eu esteja aqui hoje, que eu não sofra tanto preconceito, ela cai por terra, porque essa luta não continua, entende? Essa luta deveria continuar, esse segmento deveria ser mais unido. Hoje a gente tem uma população LGBT completamente desorganizada, porque se organizada fosse, colocaria vários representantes, teria um do L, G, B, T, mais de um, porque se a gente for trazer ali mais ou menos 10% da população LGBT assumido. Porra, a gente pega aí um universo de mais de 30 milhões de eleitores de São Paulo, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas, fora a mãe e o pai desse LGBT, o irmão, o professor, entende? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque isso é muito triste, porque essa falta de representatividade faz com que hoje a gente não tenha leis positivadas para a comunidade LGBT. Hoje a comunidade LGBT ela vive à margem de entendimento do STF. Então todos esses direitos foram conquistados na Suprema Corte. E é uma coisa que é precária. A qualquer momento pode mudar. Muda a composição dessa corte. Quem acompanha o Supremo sabe que ele muda as decisões, né? Então, olha que preocupante, né? E isso é reflexo da falta de representatividade. Porque daí eu volto a uma coisa que você falou anteriormente, que a gente até tem daí parlamentares que são homens e mulheres heterossexuais, que daí eles criam certos projetos de leis para a população LGBT. Temos vários, assim, os que mais criaram é PT, PSOL, eles criam essas iniciativas, só que eles não levam à frente. Esses projetos, eles acabam sendo engavetados. Por quê? Porque eles não são LGBTs, não está diretamente ligado à existência deles. Pode até vir a ferir a base que os elegeu. Então, fazem as iniciativas, é bonito, agrada, mas não tocam. E daí a gente está num cenário que a gente hoje não tem direitos positivados para essa população, ou seja, não tem lei que tenha passado no Congresso Nacional para proteger a população LGBT, e é um dos países que mais mata a população trans e LGBT do mundo. É o Brasil. É o Brasil. Você acha que esse número aumentou nesses últimos anos? Então, eu acho assim que o nosso atual governo, ele endossa um discurso aí muito machista, né? Que faz com que aumente os casos de LGBTfobia e principalmente nos interiores. Eu posso relatar isso porque eu sou coordenador da Aliança Nacional. Eu sou coordenador da Aliança LGBT no estado de São Paulo. Aliança Nacional LGBTI do estado de São Paulo. E eu tenho acompanhado, quando eu vou em algumas cidades mais do interior, vários casos de agressão que aumentaram, cartórios que não aceitam fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, cara, isso não existe, pô. Isso é lei, não é? Tem que fazer. Então, aí não é lei. Não é lei? Não, tem força de lei, entende? Porque o que aconteceu? O STF, ele teve que cumprir uma lacuna. Essas leis, o nosso poder legislativo, ele precisa ouvir os anseios da nossa sociedade e criar a lei. Porque a nossa sociedade, ela evolui, né?
Como a gente tem um Congresso Nacional muito conservador, essas leis elas nunca foram criadas, né? Então o STF ele teve que ouvir esses anseios da população e ver, poxa, realmente isso existe, né? A população trans está aí, existe, pessoas LGBTs existem, precisam casar, precisam ter os direitos acessórios garantidos. Então o STF foi lá e, provocado, né, por via de ação, ele decidiu e criou como uma atividade atípica esses entendimentos com força de lei. Mas eles não foram passados como lei no Congresso Nacional. Então você chega em alguns cartórios mais no interior, como aquelas cidades são mais conservadoras, o que acontece? Eles não levam a sério essas decisões. Então as pessoas mais no interior acabam se reprimindo muito mais, reprimindo a sua orientação sexual, e é muito pior quando são pessoas trans, porque tem que reprimir a sua identidade de gênero. É até mais fácil quando você é gay ou lésbica, você reprimir por um tempo a sua orientação sexual, e muito com aquele pensamento, até que eu fiz dessa forma, né? Poxa, eu vou segurar aqui até ter minha independência financeira, porque as pessoas ficam com medo de ser expulsas de casa. Acontece muito isso.